Teatro dos Bancários tem a honra de receber Luiz Nassif e Eduardo Apio para discussão sobre o lawfare no Brasil e a Operação Lava Jato, que trouxe grandes prejuízos tanto para a classe trabalhadora também para o Brasil. Então, nós vamos fazer um grande debate aqui e acompanhe nas redes sociais. Olha, a Lava Jato foi um desfecho de uma conspiração que começou lá para 2005, 2006, com a mídia puxada pela revista Veja. Na época, depois do Mensalão, e daí você tem um conjunto de atores oportunistas que aproveitam o sinal de fragilidade do governo para invadir e ajudar nessa desestabilização do país. Então você tem os bilionários do Partido Democrata, você tem o pessoal da Associação dos Rifles dos Estados Unidos, você tem os evangélicos, você tem os militares, o Supremo Tribunal Federal, que apesar de hoje ter uma posição relevante em defesa da democracia, ele foi fundamental para o desmonte da democracia brasileira, o Ministério Público. Então um conjunto de atores oportunistas que, quando deu essa chacoalhada, que foi motivada por mudanças tecnológicas, essa desorganização do mercado de informação, esse negócio das redes sociais, esse negócio da crise da imprensa tradicional, e tudo isso levou a um desmonte do país. Quer dizer, não dá para calcular o prejuízo simplesmente em cima das empresas que quebraram, mas em cima do que deixou de ser, do país avançar, produzir, desenvolver. Matou décadas de desenvolvimento brasileiro. Tudo bem, os amigos da TV Travessia, queria agradecer a presença aí no lançamento dos livros. Hoje estamos lançando o livro Tudo por Dinheiro, do Sálvio Potter, que conta um pouco da minha história à frente da 13ª Vara Federal de Curitiba, e também o livro do jornalista Luiz Nassif, que está aqui conosco, que é o Conspiração Lava Jato, um livro excelente que fala sobre geopolítica, com toda a experiência, bagagem e talento do Luiz Nassif. Olha só, a Operação Lava Jato foi uma construção das elites brasileiras, uma construção das classes dominantes brasileiras, da classe política brasileira de direita, reacionária, e, portanto, o fim da Lava Jato também é um processo de desconstrução. Começou, eu acho que o marco fundamental é o processo da Vaza Jato, aqueles documentos que foram hackeados, que demonstraram o conluio do atual senador Sérgio Moro, então com o Ministério Público, o Deltan Dallagnol, e a partir dali se começou a desconstrução até a libertação de Lula e a anulação das sentenças. A gente teve a anulação das sentenças todas ontem, anteontem, que se dizeu, e agora a gente começa a documentação dessa desconstrução, e esses dois livros que estão sendo lançados hoje, aqui no Teatro dos Bancários em Brasília, eles retratam exatamente esses processos de desconstrução. O Nassif, que já vinha fazendo isso há muito tempo com seus textos na imprensa, e o juiz Eduardo Apio, que foi vítima, talvez a última grande vítima da Lava Jato, e que está fazendo agora o seu depoimento, está documentando o final dessa tragédia, mostrando como, além de criminosos comuns, os envolvidos na Lava Jato, Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e toda aquela corja de Curitiba, na verdade eram salteadores, eram conquistas do sistema de justiça que estavam também roubando o país por proveito próprio. Estamos aqui nesse evento memorável, o lançamento do livro do Luiz Nassif, Conspiração Lava Jato, e livro também Tudo por Dinheiro, do juiz Eduardo Apio. É importantíssimo esses dois documentos para o Brasil, porque a partir de agora nós vamos conhecer as entranhas dessas operações midiáticas judiciais que foram o maior crime para o povo brasileiro e para o nosso país. Então é importantíssimo essas revelações que estão trazendo a verdade à tona. E eu acredito que a partir de agora vai cair muitas máscaras e a gente vai começar a poder se olhar no espelho e saber como nós fomos enrolados, como nós fomos enganados e como tanto do Brasil se destruiu empregos, empresas públicas, vidas humanas, vítimas morais de pessoas, destruição de biografias em nome do servilismo e em nome da traição.
Olha, eventos como esse são importantes, tanto pela história do Nassif, que é um jornalista que sempre resistiu de forma ética, de forma séria e corajosa, quanto também pelo Apio, que é um juiz que foi perseguido exatamente por estar fazendo a coisa certa. O Apio, quando ele assumiu a 13ª Vara de Curitiba, ele disse que ia abrir os porões daquela vara. O primeiro porão que ele abriu já deu uma repercussão enorme e imediatamente o Moro tratou de tirá-lo da vara. Ele foi afastado exatamente porque todos sabiam que seria capaz de levar adiante esse trabalho que ele se propôs a fazer. Foi lamentável a saída dele e naquela época todos nós ficamos muito preocupados, nós que queremos a democracia no país, queremos um judiciário independente, porque o CNJ não fez nada imediatamente. Mas na mesma época o CNJ fez um belíssimo trabalho, que é o trabalho feito pelo regedor Salomão, onde ele responsabiliza diretamente, conseguiu aprovar isso no plenário contra a presidência, que era a época do ministro Roberto Barroso, ainda é, quem afastou como regedor foi o Salomão, mas fez um relatório seríssimo, onde ele aponta corrupção, peculato, agressão criminosa por parte do Moro, da Gabriela Hart, do Deltan e mais os outros procuradores. Isso é que é importante agora, é nós cobrarmos que esse relatório seja levado a sério, que o Dr. Paulo Gonet possa tomar a responsabilidade que ele tem, que é da Procuradoria, de agora pegar esse relatório e poder fazer uma denúncia para, enfim, nós darmos um avanço na luta contra a corrupção dentro do Poder Judiciário, dentro do Ministério Público. A malfadada Operação Lava Jato foi um flagelo brasileiro. Significou a corrupção do sistema judiciário brasileiro, criminalizou a política, quebrou empresas e ceifou empregos. Um balanço que se deve fazer da Lava Jato é o imperativo. Nós não podemos nos esquecer para que nunca mais aconteça. Esse balanço ainda está em aberto. Mas livros como esses aqui, do Nassif, e que o Potter, né, que trata do juiz Apio, esses livros são muito importantes, esse balanço é muito importante. E é por isso que eu estou aqui, para prestigiar e para debater esse tema tão importante, embora seja um tema triste para a sociedade brasileira. É um prazer estar aqui hoje no lançamento do livro do Luiz Nassif e do juiz Eduardo Apio. Por quê? Porque os temas se conversam, ou seja, a conspiração da Lava Jato, que ao final levou muito dinheiro ao bolso das pessoas que coordenaram esse trabalho. Empobreceram o Brasil e fizeram atrasar a nossa economia, a nossa política em setores fundamentais do nosso país. Esses livros servem para a gente refletir o Brasil que não queremos, para o futuro do Brasil que queremos. Um momento importante de esclarecer a nossa história, esse desnudamento do que foi essa operação Lava Jato, que se pesquisa até hoje. Foi uma operação que prejudicou sobremaneira o nosso país, prejudicou o nosso futuro, destruiu muita coisa no nosso país, falhas jurídicas, desastre econômico. E hoje nós temos esse lançamento desse livro, fruto de um trabalho sério, de muita pesquisa. Eu estou aqui não só para ouvir os autores, mas como para aprender também, para saber, ver detalhes, saber exatamente o que aconteceu, levar o livro, saber as informações fidedignas, para que nós possamos esclarecer, debater e estar melhor preparados para esse debate sobre a situação nacional e o que foi, na minha opinião, essa verdadeira farsa, esse crime de lesa pátria que foi a Operação Lava Jato. Para vocês que acompanham o canal Travessia, que é o canal que nos vai levar para a construção de uma sociedade onde a democracia seja tônica, é muito bom conhecer os dois livros que estão sendo lançados hoje, do Nassif e do Apio, que vão destrinchar o que aconteceu no Brasil, na Lava Jato, mas não só na Lava Jato, de todo o processo que foi construído para criminalizar a política e para criar as condições para a extrema-direita chegar à presidência da República e destruir a soberania nacional e a soberania popular. Esse golpe continuado que a extrema-direita vive querendo implementar contra o povo brasileiro. É muito importante que nós possamos fechar o ciclo
desse lawfare ou dessas condenações sem provas, dessas condenações sem qualquer tipo de materialidade, utilizando-se vários instrumentos que são instrumentos ilegais. E é bom conhecer o relatório do corregedor do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, sobre esse período, para a gente entender o que aconteceu no Brasil e não permitir que volte a acontecer. Hoje temos um lançamento aqui de livros muito importante, considera-se histórico esse encontro, o debate com o Nassif, e também que é um grande jornalista, um dos maiores do Brasil, e que está hoje lançando um livro aqui, Conspiração da Lava Jato, e também o Eduardo Ábilo, juiz corajoso, determinado, grande brasileiro, e lança um livro aqui também, escrito pelo grande jornalista Sálvio Voltaire, sobre essa situação da Lava Jato. E a gente não tem como conhecer o que aconteceu nesse Brasil nesses últimos 10 anos sem ler esses livros. Por quê? Porque, primeiro, que é um apanhado dessa realidade, dessa conspiração para destruir a economia brasileira, a soberania do Brasil, para tirar os empregos, para destruir o setor mais pujante da economia brasileira. E isso tudo articulado com o Departamento de Estado dos Estados Unidos, com os quinta coluna do Brasil, que é esse Moro e a sua turma de procuradores, os seus pares de procuradores, para destruir a economia e colocar um fascista no poder no Brasil. E com isso atingir firmemente quem era opositor a eles, que é destruir o PT, as forças democráticas do Brasil, o Lula e várias lideranças dos partidos trabalhadores em todo o Brasil. Esse foi o papel, usando o sistema de justiça, por isso caracteriza o lawfare, que é o uso do sistema de justiça para destruir o adversário, o inimigo. E isso foi usado de forma muito clara, evidente, por esse juiz e os seus companheiros procuradores, e fizeram isso contra várias lideranças e personalidades desse país. Por isso que eu considero essas duas leituras fundamentais. O livro do Apio é uma bomba, que o Apio desvenda e mostra o que é corrupção, o que esse juiz fez de corrupção, utilizando as chamadas delações premiadas, etc., e fazendo uma articulação com o Departamento de Estado dos Estados Unidos, passando o dinheiro que ele não é dele, é da União, para a Petrobras, combinado com o Departamento de Estado, para depois devolver para eles através de uma fundação privada, que foi, felizmente, barrado pelo Supremo. Mas isso sim que é o maior escândalo de corrupção e lavagem de dinheiro da história do Brasil, feita por esses atores que diziam que estavam defendendo a legalidade, estavam combatendo a corrupção, quando eles estavam usando o sistema de justiça para praticar crimes contra o Brasil, contra a democracia e contra a soberania do nosso país, em articulação com os Estados Unidos, articulação com o Departamento de Estado dos Estados Unidos. O que caracteriza a traição nacional. O que eles fizeram foi trair a pátria, trair o Brasil, para destruir o Brasil, a nossa economia, a democracia, mais de 400 mil empregos para favorecer o império. Penso que é uma noite histórica. A gente teve a oportunidade de conhecer os livros do Nassif e o livro do juiz Apio. Eu acho que todas as falas que aconteceram aqui foram fundamentais, em particular a dos dois autores. E acredito que é muito importante que todo brasileiro, toda brasileira possa conhecer esses livros, para a gente resgatar a história recente do Brasil, o que aconteceu, o que foi a Lava Jato, para que nunca mais se repita o lawfare nesse país. Bom, pessoal, estou aqui no lançamento do livro que fala da Lava Jato, aqui no Sindicato dos Bancários. O Nassif daqui a pouco vai fazer uma palestra, depois vai autografar os livros. É muito importante esse momento, porque nós do PT, eu especialmente, desde o primeiro momento a gente denunciou que a Lava Jato era a maior farsa jurídica que tinha acontecido nesse país. Foi o momento quando o país, especialmente a grande imprensa,
mas também o Supremo Tribunal Federal se renderam a um crapula, né? A um farsante, que era esse Moro. Felizmente, muito tempo depois, o Supremo Tribunal Federal se redimiu e hoje o país inteiro, a nação, o mundo, está podendo saber quem foi a Lava Jato, a quem ela serviu e por que ela existiu. Boa noite a todos e todas, eu sou o Fernando, advogado. Estamos aqui no Sindicato dos Bancários de Brasília para participar do evento da rede Lawfare Nunca Mais, para o lançamento dos livros do Nassif e do Eduardo Apio. E confiantes que vai ser um evento maravilhoso, porque os dois, de certa forma, desnudam a Lava Jato, né? Desnudam o que foi a Lava Jato. E eu também estou aqui como membro da Comissão de Combate e Estudos do Lawfare da OAB DF, e muito esperançoso de que vai ser um debate em que a sociedade vai poder aprofundar o que foi a Lava Jato, o que ela representou, todos os malefícios que ela resultou no país e todas as pessoas que ela de alguma forma ou outra destruiu. E é isso que é o mais cruel. Porque assim, a perda de mercado, né, a gente até recupera. Agora assim, a vida das pessoas que foram destruídas pela Lava Jato, esse é um dano irreparável. Então, espero que com esse evento a gente possa, nas próximas tentativas desses grupos que tentam derrubar as pessoas e os governos, a população não caia nessa conversa. Então, que seja um bom encontro aqui, que todos possam apreciar o que os dois, Nassif e o Eduardo Apio, tenham acrescentado para esse processo. Boa noite. Brasília hoje, 31 de outubro, viveu um dia muito importante na história da luta da resistência contra o lawfare. Aqui no Teatro dos Bancários, tivemos a honra de receber o Luiz Nassif, esse importante jornalista que escreveu um livro que fez o lançamento aqui, A Conspiração Lava Jato. Junto com ele, Eduardo Apio, que veio apresentar o livro Era Tudo por Dinheiro. Esse livro que foi escrito pelo Salvio Cotter, da editora Cotter. A Rede Lawfare Nunca Mais tem muito orgulho de ter o apoio de todas essas pessoas, de estar somando cada vez mais esforços na luta da resistência contra o lawfare. É preciso enfrentar essa guerra, porque ou o Brasil acaba com o lawfare, ou o lawfare acaba com o Brasil.